O marketing pessoal em alta, estar bem vestido e pronto para qualquer ocasião virou uma necessidade. Se eu perguntar o que a alfaiataria te lembra, posso apostar que um conjunto de terninho preto vai ser a primeira resposta. Mas a UI transforma tudo o que você já achou que era alfaiataria e chegou para provar que dá para ser elegante e divertido ao mesmo tempo. A Laís é a fundadora da UI e a nossa convidada de hoje para contar como um e-commerce que demanda uma produção específica e detalhista conseguiu crescer e levar as clientes à loucura na hora de comprar um conjunto em lançamento. Eu sou o Mário. Eu sou a Marina. Esse é o Nós Digitais, trazendo informações úteis para um digital mais eficiente. Laís, bem-vinda. Muito obrigada. Estou me sentindo chiquérrima depois dessa introdução, eu amei. Ai, a gente está muito feliz com você aqui e queria que você começasse se apresentando pra gente. Não, depois da sua apresentação, quem sou eu para fazer qualquer apresentação, né? Mas basicamente é isso. Meu nome é Laís, eu sou dona da UI, dona fundadora da UI. E a UI é uma marca de alfaiataria feminina, hoje em dia e-commerce exclusivamente. E é isso, essa é a minha apresentação básica. A gente vai desenvolvendo isso. A dona e a mente por trás da UI, importante. É isso aí, dizer. verdade. Mente criativa por trás da UI e é isso que temos. E fala pra gente então um pouquinho o porquê que a UI nasceu e como que ela surgiu, assim. Porque ela tem uma relação com você. Então, eu acho que a UI é muito uma extensão de mim. Inevitavelmente, nem sempre isso é bom, mas foi o que aconteceu comigo. Na verdade, eu não comecei a UI por ter um espírito empreendedor e por querer empreender, pelo contrário. Eu não tenho isso na minha família aflorado, nunca tivemos, mas eu tenho esse lado criativo aflorado. Então, eu tinha o instinto de criar e trazer essas peças para o mundo muito mais do que a vontade de empreender. Então, eu queria, de fato, que esses produtos existissem, sabe? Eu sou formada em Direito. Sentia falta desse tipo de produto mesmo, de peças que fossem interessantes, jovens. Quando a gente pensava em peças de alfaiataria, era sempre meio monótono e era chato e não tinha realmente muita opção. E aí, depois eu formei, decidi não continuar no direito, decidi ir para o mundo da moda, não sabia exatamente o que fazer dentro do mundo da moda e fui pensando no que faria mais sentido. E eu, assim, naturalmente fui jogada para esse lado, sempre foi o que acabava vindo na minha cabeça, assim. E aí eu decidi criar a UI por isso, realmente, porque eu sentia falta, queria que existisse no mundo a UI, entendeu? E aí eu decidi criá-la por isso. Legal. Você usava blazer antes? Você fez Super direito, usava. imagino que sim. Mas não pelo direito, já é uma coisa... Hoje em dia eu vejo fotos antigas que às vezes eu nem me recordo disso muito. Mas eu vejo fotos antigas e eu tenho poucas coisas, assim, poucas do que eu achava, assim, né? Mas que eram legais, quando eu achava, eu sempre comprava. E que eu já usava muito blazer, de um jeito mais desconstruído, igual é o UI. Eu usava, quando eu achava algum estampado legal também, eu comprava pra usar também de um jeito mais legal, assim. Então, já fazia muito parte da minha identidade, sabe? Como a UI hoje em dia é ainda muito a minha identidade. As pessoas falam isso, eu nem tenho tanto esse intuito de colocar a minha pessoa na UI, mas as pessoas que me conhecem a UI, acabam fazendo muito esse link de, nossa, caraca, você é muito a cara da UI e tal, mas eu acho que é bem inevitável mesmo. Eu também tenho essa mesma impressão. As pessoas falam. Eu acho bom até ter esse distanciamento, né? Quem conhece só a UI não vê a Laís, porque eu não coloco a Laís como UI, entendeu? Então, não misturo muito essas duas coisas. Mas por que você acha bom? O quê? Ser distante? Eu acho que, às vezes, pode servir... Se você já tem uma marca pessoal muito forte, se você já é uma pessoa muito forte, tipo blogueiras, assim, é importante, porque você acaba aproveitando desse marketing. Mas como eu sempre fui anônima, nunca tive muito esse lado aflorado, pra mim não era nenhum benefício me colocar como a cara da UI, sabe? Pra mim, a UI, ela tem que andar sozinha, ela não tem a necessidade da Laís. Então, acho que pro futuro, que eu tenho grandes sonhos, eu acho que vai ser bom eu ir andar com as próprias pernas e não precisar de mim, entendeu? Então, acho bom ela ter a própria identidade, apesar dela se misturar pra quem me conhece, entende? Sim. Já teve, falando nesse distanciamento, já teve algum conjunto, alguma peça que você lançou
que você meio que não gostou? Ou tipo assim, eu tô lançando porque vai vender bem. Nunca, Não é o de que eu jeito faria. nenhum. Não, né? Não. Que eu não gostei de jeito nenhum. Que já deu problema milhões. Já deram problema, mas aí volta e conserta e refaz e tal, até ficar ok pra lançar. Mas eu sou muito preciosista, eu acho 1000 vezes, prefiro o prejuízo, porque foi o que eu falei, né? Eu não tenho muito essa mente empreendedora. Talvez eu até esteja equivocada nesse pensamento, mas eu não faço muito esse cálculo se vale a pena ou não. Eu prefiro estar segura de que aquilo ali tá no mundo, tá valendo a pena estar no mundo, sabe? Boa. Então eu gosto sempre, quando eu lanço, eu tô amando. Boa. Inclusive, todos os lançamentos eu tenho o sentimento de que eu amo mais do que o anterior. Não, esse é o meu preferido. Mas aí ele lança outro. Eu acho que esse é o meu preferido. Eu fico com vários preferidos. É importante. É muito bom. E no início, quando você começou, você falou não tinha muito espírito empreendedor, foi mais pela sua vontade de colocar essas peças no mundo. Mas quais dificuldades, quando você começou, vou fazer, você com certeza passou por dificuldades que aí qualquer empreendedor vai fazer. Principalmente nesse mundo de moda, né? Quais foram as dificuldades, as principais dificuldades no início? Não, só de lembrar que eu tremo nas bases, na verdade. Então, eu enfrentei muitas dificuldades, inclusive eu acho peculiares que algumas pessoas não enfrentam, porque assim, na hora que eu decidi empreender, descobri que eu tinha déficit de atenção altíssimo, que eu nunca tinha descoberto ao longo da vida, na escola, na faculdade. Eu sempre estudei em escola particular, faculdade particular, e assim, a vida sempre me deu uma ordem uma sequência que eu deveria seguir para fazer. Eu chego na sala, assisto a aula, a sequência das aulas está definida, a sequência da matéria da prova está definida, a data da prova está definida, eu só vou lá, faço as coisas. Então, eu segui essa ordem e eu funcionei bem. Eu consegui manejar essa dificuldade de atenção que eu tenho dessa forma. Quando eu saí da faculdade, que eu decidi não fazer isso, aí eu passei por todo o processo de mudança de carreira e decidi realmente empreender, eu me deparei com um mundo, assim, confuso para minha cabeça. Minha cabeça, ela não entrava em ordem. Eu tive muita dificuldade, assim, paralisante mesmo. E uma aflição de querer fazer as coisas, mas a minha mente extremamente confusa, que eu acho que já é peculiar de pessoas que são criativas, assim. Elas já têm uma tendência a não ter a mente muito ordenada. Só que eu tava num nível realmente que eu não tava conseguindo fazer as coisas. Então, isso já foi uma hiper dificuldade para mim. Mas aí dei conta e tal, fui atrás de resolver o problema. Resolvi o problema. E depois, dificuldades peculiares do empreender mesmo, que é lidar com pessoas, dependendo do serviço de outras pessoas. Então, para eu realizar o meu serviço, não basta eu ser, por exemplo, se eu fosse profissional liberal, se eu fosse advogada. Não bastaria... Não, advogada também tem várias outras dificuldades, mas um profissional liberal, que eu quero dizer, você faz o seu serviço, o cliente vai te pagar e é isso. Para eu conseguir prestar o meu serviço, no caso que é vender o meu produto, eu preciso de toda uma cadeia produtiva para produzi-lo. Então, é um pouco diferente e isso é muito difícil, você encontrar profissionais bons e engajados, muito difícil. Eu demorei muito para conseguir encontrar pessoas que produzissem alfaiataria, porque é uma parte da moda, para quem não sabe, que tem uma produção um pouco mais peculiar, é um pouco mais complexo do que produzir, às vezes, uma t-shirt ou um vestido leve, assim. Então, exige uma cadeia produtiva um pouco maior. E isso eu fui descobrindo fazendo. Então, tem a dificuldade de que eu não sabia corte e costura, por exemplo. Eu fui aprendendo enquanto eu fazia. E encontrar costureiras engajadas que topassem pegar esse serviço também foi uma dificuldade. Então, achar a mão de obra qualificada foi difícil, até hoje. A gente tem essa dificuldade de expandir, inclusive. Talvez a gente chegue nesse ponto mais pra frente. Mas é uma dificuldade até hoje. E, felizmente, eu consegui encontrar pessoas muito maravilhosas que estão comigo até hoje, desde o dia 1. Inclusive, a minha costureira principal, ela tá comigo desde o dia 1. E foi quem pegou assim, não, vamos fazer, vamos dar conta. E fomos, entendeu? E na loucura. Da mesma forma que eu tava indo na loucura, ela também tava indo na loucura. Mas ela também tem um espírito muito empreendedor, sabe? Dona do negócio e tal. Bem diferente do que a maioria no meio. E foram essas dificuldades que eu acho que qualquer empreendedor enfrenta, que é encontrar boas pessoas. E foi isso, até conseguir o primeiro produto e aí foi. Você falou do processo produtivo. Eu queria entender um pouco melhor, assim, como é que ocorre o processo inteiro até chegar, sei lá,
nas mãos de Marina. De assim. Marina, Como é pra que usar o você- blazer lindo dela. como é que se dá desde o início ali, se você puder falar sobre Vamos a lá. cadeia? Vou tentar resumir mais ou menos. Primeiro, a gente idealiza o produto. Eu vou considerar que... Calma, eu tô pensando num jeito que não vai ficar chato de explicar também. Nem pode falar. Primeiro, você vai idealizar o produto, você vai ter que ter a modelagem dele, você vai fazer a peça piloto, a peça número 1, para validar que aquela modelagem tá boa. E você faz isso com um profissional, que é a modelista. A partir do momento que essa peça piloto tá pronta, você vai poder começar a produzir em sequência. Como a gente tem o nosso blazer e a gente trabalha com essa modelagem, isso, hoje em dia, a gente não passa tanto por essa etapa na maior parte das nossas peças. Beleza, aí temos o blazer, temos a peça piloto, passamos em sequência para idealizar a particularidade de cada um. Então, vamos supor, esse blazer que eu tô vestindo. A gente tem que pensar na estampa, qual vai ser a cor ou estampa dessa peça. Então, a gente começa elaborando, vamos partir do pressuposto que a gente está fazendo uma peça estampada. A gente idealiza a estampa, tem que fazer essa estampa, muitas vezes tem que contratar um profissional para fazer essa arte. Esse daqui, por exemplo, foi pintado à mão. Aí a gente fez e toda a arte, faz toda a estampa, que também é um processo super demorado. Eu sou muito detalhista, então eu faço várias tiragens no tecido para que a cor dê certo, para que o tamanho dê certo, para que tudo saia direitinho. Aí, a partir do momento que a estampa tá certa, o tecido já tá comprado, você estampa o tecido inteiro, manda o tecido para quem vai cortar. Aí você tem um outro profissional, que é quem faz o risco do corte, que aí esse profissional ele faz o risco, o encaixe de cada peça para que você tenha o mínimo de perda possível de tecido. Aí encaixa cada partezinha que você vê cortada do seu tecido, foi encaixado ali. Na grade que a gente tem de PP a GG, PP, MGGG. E beleza, aí fez esse risco, que é um profissional. Aí depois vem o outro profissional, que é o cortador. Aí ele só vai cortar essas partes. E, lembrando que no caso do blazer tem o tecido, tem o forro e tem a entretela. A entretela é como se fosse um feltro, não é um feltro, mas é como se fosse uma telinha, assim, que fica entre o forro e o tecido, que é para dar essa estrutura, que vocês veem, senão fica... Tá. Aí você corta essas 3 partes e tem o risco dessas 3 partes também. Aí vai pra costureira, a costureira ela vai juntar essas partes e vai fazer todo esse trabalho de montar a peça. Nem todas fazem, mas tem também quem caseia as peças, que só faz o buraquinho dos botões. Tá. E depois pregam os botões. No nosso caso, os botões são forrados, então ainda tem que forrar o botão. E depois ainda tem que passar tudo, que tem uma passadoria industrial, que é específica, não é um ferro de casa, para ele ter realmente esse acabamento direitinho. Então, assim, realmente são muitas etapas. Aí depois vai para a transportadora. Talvez eu deva ter deixado passar alguma particularidade no meio também, mas é basicamente isso. E aí depois vai para a transportadora e chega até nós. Trabalho É mais complexo do que parece normalmente. Quando eu falo com as pessoas acham que é muito mais tranquilo, que eu penso na peça e esquece que tem toda essa parte de teste de peça piloto e tal. E aí eu só peço na peça, compro um tecido, um corte, levo na costureira, a costureira faz rapidinho e acabou. Quanto tempo demora, assim, pra você conceber a ideia e, sei lá, ter sua primeira peça pronta? Se eu ignorar a peça piloto, que a peça piloto... Nossa, a gente, por exemplo, tá com uma peça piloto que eu acho que ela tá agarrada, deve ter uns 2, 3 meses nessa peça piloto, que já é um enrolo, mas não tá certo. Era pra ser muito mais rápido, isso tá realmente agarrado. Mas é um conserto aqui e volta, enfim. De um modo geral, se você ignorar essa parte de idealizar a modelagem, eu acho que a gente demora uns 3 meses até pede tecido, chega o tecido, testa estampa e tal, se tiver estampa e tal, mais ou menos uns 3 meses, eu acho. Legal. Com folga. Sim. De planejamento. E no processo de estampagem, como é que você que faz, você falou, essa aí foi pintada à mão. Você pinta também. Uma das habilidades de Laís é ser pintora também. Mas como que você funciona? Então, eu pinto, mas eu ainda nunca pintei nenhuma estampa pra Wii. Não sei porque eu ainda nunca pintei, mas gostaria. Isso é um plano que eu tenho de começar a fazer. Normalmente, eu pego... Vamos lá, na verdade, eu acho que isso envolvem outras questões, que tem também a nossa demanda.
A gente tem uma demanda alta por muitas peças. Muitas peças a gente não consegue atender a nossa demanda. Então, eu acabo também tentando atender essa demanda sem ter que ficar fazendo várias reposições de uma mesma peça. Então, isso é um elemento que eu levo muito em consideração, que é o que as clientes estão sentindo muita falta ainda? O que eu ainda não consegui atender? Então, eu tento fazer algumas variações. Então, tem, por exemplo, blazers de bolinha, aquele que você tem, que muita gente quis, algumas pessoas não conseguiram comprar, então eu ainda sinto essa demanda. Então, eu tento fazer algumas variações disso. Então, eu pego referência dentro da própria UI, normalmente, para fazer algumas coisas. E outras de referências que, às vezes, a vida me mostra. Tipo, esse daqui, eu comprei um livro para referência de pintura. Amei a capa do livro, falei, meu Deus, eu amei essa composição, vamos fazer uma estampa. Eu queria usar aquele livro, mas eu pensei que talvez não poderia por direitos autorais. Aí eu falei, vamos pintar então isso à mão. Eu levei pra Luísa, que é uma amiga minha, que ela é designer e faz estampas maravilhosamente bem, também pinta. Aí ela fez à mão, fez a composição, fizemos vários testes, entramos nesse mundo infinito que é de ficar revisando essas questões. E aí fizemos a estampa. E é assim, é muito bom. Eu amo essa parte, eu amo esses testes. É a minha parte mais legal, a minha parte favorita. Eu amo. E eu sou tão controladora que eu sento do lado dela, assim, sabe? Eu, não, peraí, faz isso, faz aquilo. Eu sou bem chata. Na última, que é aquela de florzinha, eu realmente sentei do lado dela. Ela foi pintando. Eu não, esse tom aqui, esse aqui, assim, assado. Bem detalhista. Esse aqui ela pintou e depois a gente foi fazendo em conjunto. Eu não, muda um pouco o tom desse, faz um pouco mais aquilo e tal. Realmente eu sou muito picuinhenta, eu diria. Mas eu sou tranquila, mas eu sou detalhista. Eu sou tranquila, fico do lado, fico segurando a mão da pessoa. Mas ela gosta, no fim das contas, porque eu acho que, pelo menos, eu sei muito o que eu quero, normalmente. Então, inclusive, eu tava trabalhando com outro amigo meu esses dias, e ele falou, amiga, foi ótimo trabalhar com você, porque você sabe muito bem o que você quer. E eu sempre tive a impressão que, por eu saber muito bem o que eu quero, eu teria dificuldade, porque a pessoa às vezes acha que eu sou enjoada, que eu tô muito detalhista e tal. Mas, no fim das contas, eu acho que o fato de eu ser detalhista faz com que eu até facilite o trabalho da outra pessoa, porque eu já sei o que eu quero. Se eu não gostei de um detalhe, eu já sei o que eu peço. Não é assim, ai, não gostei, mas não sei o que eu quero mudar e tal. Não tem indecisão, né? Então isso é uma questão que eu sou bem objetiva nessas questões, assim. Às vezes eu tenho umas dúvidas, mas no geral eu sou objetiva nas coisas que eu... Legal. E nesses lançamentos novos, como que você analisa o sucesso? Assim, você tem alguma métrica? É no feeling? Como você no analisa feeling, o sucesso não tenho... que teve? É no feeling, mas é também na velocidade que é vendido, isso é uma questão, mas tem várias outras questões que são... que entram na equação, né? Não é só isso. Às vezes a gente faz alguns testes também, mas, no geral, eu acho que está muito relacionado à reação das clientes. Como a gente tem um ponto principal de comunicação com as clientes, como não é loja, é e-commerce, o nosso ponto principal de comunicação é o Instagram. E no Instagram a gente consegue receber muito esse feedback. Eu que respondo sempre, e eu recebo tanto nas DMs quanto nos comentários das fotos. Eu tenho uma interação muito boa, eu sou apaixonada pelas clientes e seguidoras da UI, a gente tem um relacionamento muito ótimo. E lá eu consigo sentir muito bem o fluxo, sabe? O quanto elas se identificaram, quanto elas gostaram e tal, mas normalmente a receptividade é bem boa. A gente vê. Naquele blazer, eu comprei um blazer de bolinha que eu tive que ficar vigiando depois se alguém devolvia o meu tamanho pra conseguir comprar. Eu consegui. E ela conseguiu, eu fiquei muito feliz quando ela conseguiu. Eu dei muita sorte. Mas... Foi mesmo, quando ela me falou já tinha acabado, eu fiquei chateada. Porque, inclusive, ontem eu tava conversando com umas amigas de amigas minhas, que elas estavam, nossa, que legal e tal, eu tô doida pra comprar uma peça, mas sempre que eu vou eu não consigo e tal. Aí gente, não fala isso. Elas, mas isso é bom. Eu falei, mais ou menos, é aquela história, é um problema bom, mas é um problema, entendeu? Eu queria conseguir atender todas as pessoas, eu queria conseguir ter essa demanda que não é uma estratégia não é, eu realmente queria. Eu fico chateada de não atender, sabe? Então, quando eu consigo, eu fico bem mais tranquila. Isso é uma questão. Quando esgota muito, muito rápido, eu fico feliz, porque eu acho que é uma boa métrica, como você tinha perguntado. Mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouquinho chateada,
porque eu falo, poxa, eu tinha que ter um pouquinho mais e a gente não conseguiu. Então, isso eu dou uma agarrada também. E por que não consegue? Aproveitando que a gente tá falando dessa dificuldade, né, desse problema bom, mas que realmente é um problema. O que trava de ter mais? Aquilo que eu falei, como eu expliquei, a produção ela é complicada. Até a gente acertar a modelagem lá atrás foi complicado. Passar isso para uma outra pessoa não é tão trivial assim, sabe? Então, é difícil você ter uma pessoa de confiança. Muitos problemas podem dar numa produção de um blazer. É chato, entendeu? Então, e a gente já passou por muitos desses problemas. Então, passar para uma outra pessoa é complexo. Não temos capacidade, a gente tem tentado, a gente tem aumentado todas as vezes, a gente aumenta um pouquinho a nossa produção, dentro do possível, porque a equipe que faz os nossos blazers, eles também não têm uma capacidade de crescimento infinita e imediata, então ela precisa de um tempo para conseguir aumentar a equipe, treinar a equipe e para poder fazer, né? Então, a gente tem tentado aumentar, mas é lento, então é por isso, assim, realmente a gente não tem essa capacidade produtiva mesmo, de fazer infinito, como as pessoas gostariam que a gente fizesse. Tem gente que briga mesmo, fala assim, nossa, mas eu não entendo isso, vocês já deviam ter entendido que vocês têm que aumentar e tal. Eu fico assim, poxa, você acha que eu não entendi mesmo? Eu entendi, eu juro que eu entendi, mas a gente faz o possível. E esse é um ponto legal, assim. O que você, sei lá, o que você faz ou por que suas clientes são tão loucas pelas peças da UI, assim? O que você acha que é o diferencial? Ou se você faz alguma coisa? Olha, eu não sei muito não. Eu imagino que elas gostem da peça. E isso acabou virando um ciclo vicioso, assim, uma bola de neve, sabe? Porque elas começaram a conhecer o Wii, começaram a gostar da Wii, deixavam pra comprar depois, quando voltavam já tinha acabado, porque outras tinham comprado, e aí cada vez isso foi ficando mais rápido, porque elas falavam, vixe, eu tenho que ser um pouco mais rápida. Aí ela chega um pouco mais cedo. Aí eu comecei a também fazer um ritmo de postar um pouco antes, um spoilerzinho, pra pessoa ficar ligada, eu marco um horário pra ela pro lançamento, aí ela agenda o lançamento, e aí quando eu lanço, ela já tá preparada e vai e compra. Sim. Então, esse movimento de postar um pouco antes, marcar um lançamento, isso fez com que também gerasse uma preparação para os clientes, para elas saberem que realmente tinha um horário que elas poderiam comprar se elas chegassem naquele horário, então tem essa questão. Às vezes, quando acontece dela ir um pouquinho depois do horário, ou às vezes, só consegui parar, que eu acho que foi o que aconteceu com você, ou não? Foi, né? Foi. Que só conseguiu parar, não, eu tava no trânsito, não consegui, eu fui entrar, sei lá, 15 minutos depois, não tinha mais meu tamanho. Aí eu fico assim, realmente, isso daí não era pra ser, porque a ideia de marcar o horário não é que a pessoa tem que estar 2 minutos antes no site, atualizando, então, sabe? Mas, enfim, acabou que foi isso, assim, eu acho que foi um pouco essa bola de neve. Da identificação com o produto, o fato do produto ser um produto diferente, é um produto muito específico, sabe? Então, é um produto exclusivo, basicamente, porque é diferente, tem uma identidade e tal. Então, a pessoa se identifica e ela sabe que não é tão fácil de encontrar, entendeu? Aí... Cada lançamento é uma venda de ingresso do Rock in Rio. Você fica lá na frente do computador, carrega a página. Quem me dera. Não, também não é assim não, mas ainda bem que elas gostam, tem a demanda boa e tal. Daqui a pouco alguém cria um bot pra comprar, né? Pra comprar. Blazer da... Vai ter o mercado negro Não, gente, não é assim, só deixando bem claro que não é assim. Tá tranquilo, não é, porque alguns específicos realmente acabam gerando um pouco mais do que outros, mas no geral tem um ritmo de venda tranquilo, tem outras peças. O nosso estoque não é tão grande quanto a gente gostaria, então a gente tem um estoque meio reduzido mesmo, por conta disso. Mas a gente consegue ainda assim ter um estoque, ter as peças. Esse daqui que eu tenho, por exemplo, a gente ainda tem alguns estoques, entendeu? Então tem algumas, a gente aumenta algumas produções, a gente vai equilibrando, foi o que eu falei, tem algumas coisas, a gente tem que preço, quantidade, porque pela capacidade produtiva, às vezes tem alguns que a gente tem que escolher fazer menos para poder fazer um outro também, não ficar muito tempo esperando para um outro lançamento. Então, assim, é uma equaçãozinha que a gente vai tentando uma balizar balança de muitos pratos, né? E o que
tudo que a gente falou da UI até agora, tudo deu muito certo, né? Todas as coisas da UI a gente olha, parece que é uma história de muito sucesso. Mas com certeza deu muita coisa errada. E eu queria saber que estratégias, pensando até, sei lá, estratégias de marketing, estratégias que você já tem usado que deram errado. Nossa, difícil essa pergunta, eu achei. Não, calma, só esclarecer que não é uma história assim de... Tem muita coisa ainda pra alcançar, então... Sim. Fico feliz que você tenha a visão de que é uma história de sucesso, mas eu tenho muitas coisas ainda que eu gostaria de atingir. Inclusive, tem muitas falhas, como isso tudo que eu narrei, da produção, da demanda e tal. Isso são questões que eu acho que a gente tem muito que evoluir. Mas estratégias que deram errado de marketing. Não, Ou qualquer... verdade, uma peça que você lançou e não deu certo, alguma coisa Então, assim. já tivemos sim, tivemos um problema grave, inclusive com tecido, que a gente pediu uma quantidade grande, produzimos, ficou maravilhoso, deu super errado, a cliente deformou a peça quando ela foi lavar, foi um tecido específico, a gente teve que entrar com processo, porque a empresa de tecido reconheceu o defeito na peça, foi um caos, assim. Aí a gente fez tipo um recall, mandamos mensagem para todas as clientes, devolvemos o dinheiro. E isso foi mais no início da UI, tem alguns anos, assim, deve ter sido no primeiro ano, eu acho, da UI. Então foi todo um movimento, assim, foi complexo. Aí a gente entrou com uma ação... ganhamos, inclusive, eles restituíram e tal. Então, isso foi uma questão. Eu diria que os problemas que a gente tem são sempre vinculados à produção, à particularidade de produzir a alfaiataria, que foi o que eu falei, que tem essas complexidades. Então, às vezes dá um errinho aqui, volta para a produção, conserta esse errinho, aí volta para cá, às vezes identifica outra questão, aí volta de novo. Então, isso a gente tem. Hoje em dia, não mais. É muito raro. Hoje tá fluindo muito melhor. Sim. Mas a gente já teve no início. Mas estratégia de marketing, assim, não. Até que não. Teve nada que deu muito errado pra Deu certo. Quando que a UI... Só um ponto que a gente não falou. Quando que a UI começou? Porque a gente falou que tudo não falou qual a idade. Então, a UI fez, em final de abril agora, fez 4 anos. Nossa, Legal. nova. Muito nova. Vocês acham? Eu já tô achando ela quase velhinha já com 4 anos. Tem 4 anos e é isso. Só isso, né? Porque a gente não tinha falado, a gente falou de início, de não sei o que. Eu falei, gente, a gente não verdade, falou quando começou. Falou, é verdade. Começou como Shop Lala, né? Brincadeira. Brincadeira. Mas vamos falar um pouquinho de futuro, assim. Não acredito que vai falar isso. Faz parte. Mas segue. Vamos falar um pouquinho de futuro. Como é que você vê a UI daqui pra frente? Quais são os seus planos? O que você quer que ela... Então, apesar de eu ser sonhadora, eu tenho um pouco de... Eu não vejo muitos e muitos passos à frente. Eu gosto de pensar em curto e médio prazo, enfim, eu acho que faz mais sentido na minha cabeça. Hoje em dia, a gente tem tentado realmente focar na produção, aumentar a produção, até aumentar a quantidade de peças, de variedade de peças que a gente faz. Mantendo a identidade da UI, isso é um ponto que a gente tem recebido também essa demanda. Então, eu quero primeiro conseguir aumentar essa produção. Dependendo de como isso seguir, a gente pensa em talvez abrir uma loja num futuro, assim, médio prazo. Não curto prazo, já é uma decisão não abrir. E futuramente continuar vendendo muito para o Brasil inteiro e vender mais e mais e mais. Talvez ter pontos físicos realmente espalhados pelo país, quem sabe fora do país, mais pra frente, mas ainda está muito distante. Por enquanto, a gente tem só nosso escritório, que é onde a gente... onde é a distribuição mesmo das peças, né? Onde tem a expedição, né, das peças. Não temos realmente ponto físico. Por que eu foquei nisso, né? Nem foi sua pergunta. Não, mas não tem problema. É porque eu acho que as pessoas devem pedir muito isso, porque eu tava respondendo uma pergunta hoje naquela caixinha de perguntas as pessoas devem sobre pedir isso. Aí eu muito. acho que eu engatei nisso, sabe? Sim. Mas isso, na verdade, essa questão de loja física... Entro nisso agora? Pode falar. Tá. Essa questão de loja física, a gente tem essa demanda de algumas pessoas aqui em Vitória. As pessoas que são de fora de Vitória, até que pouco, elas são muito adaptadas à ideia de ter um e-commerce, sabe? De ser um e-commerce. Mas quando as pessoas de Vitória descobrem que a UI é de Vitória, elas querem provar. E é muito natural pra alfaiataria, sabe? Só que como a logística de um showroom é muito diferente da logística do nosso escritório de expedição,
o atendimento é diferente, o espaço é diferente, tudo é um pouco diferente, sabe? Então, hoje em dia, não faz muito sentido pra gente abrir pra receber algumas clientes. Apesar de eu querer, eu gostaria de poder recebê-las e tal. Eu gosto desse contato. Mas hoje em dia ainda não faz sentido abrir aqui. Mas, quem sabe, né? O futuro a Deus pertence. E eu acho que a gente vai estar terminando essas perguntas pra gente faz passar mais para as melhores. Ai, meu Deus, que medo. Se você pudesse fazer algo diferente desses 4 anos de UI, o que você teria feito diferente? Essa não é a pergunta difícil? Não, já essa ainda tá na vaga. Deixa eu pensar. É porque muitas coisas, na verdade. Só que eu acho que eu tenho uma mentalidade na vida, nem é só na UI. Uma coisa que já passou, já foi decidida, já tá lá atrás, eu não volto muito, fico remoendo, sabe? Sim. Ainda mais se é um erro. Até o próprio problema desse tecido, como eu vou me arrepender? Foi um problema grande? Foi, mas não cabe arrependimento, sabe? Foi um erro, talvez não, com certeza, mas não me arrependo. Passou, superamos, aprendemos, sabe? Segue a vida, parte pra próxima. Sim. Então, eu não fico pensando muito nos arrependimentos, pra te falar a verdade. Apesar de, com certeza, existir, eu não sei nem te nomear, pra falar a verdade. Né? Já foi. Não, que bom. É melhor que seja assim. Porque é melhor do que você falar, teria mudado isso. Daí talvez eu hoje seja um pouco frustrada, né, em relação a algumas eu tô coisas. pensando aqui, mas eu acho que não. Que bom. Faz parte dos aprendizados, assim. Tudo certo, então. Isso aí. Então agora tá. vamos para as perguntas. Para as perguntas um pouco mais finais. rápidas, assim. E agora é mais pessoais, mais assim, pessoal, tipo, é você, né? Laís, você, Tá. pessoa. Tô Vou preparada. começar aqui, Olha, eu tô preparada. Primeira pergunta, eu travei. Não sei. Qual que foi a última coisa que você aprendeu? Muitos grilos, travei total. Pode ser do mandarim, pode ser de qualquer coisa. Ai, tá. Pensei numa coisa que ontem eu cheguei a essa conclusão, é besta, mas eu achei interessante. Tava pensando sobre rede social à tarde, sozinha, assim, no escritório. Eu falei, putz, eu gosto de acompanhar as pessoas. É uma conclusão besta, tá? Parece até que eu tô fazendo um AUE, mas eu gosto muito de acompanhar as pessoas. E eu mesma fico me podando de postar na minha rede social pessoal, sabe? Porque existe a UI, existe a Laís da UI. É uma coisa, da Laís é outra. Mas meu pensamento ontem foi, a verdade é que ninguém mais tem 100% uma rede social pessoal. É raro isso, é muito difícil. Porque o Instagram se tornou uma vitrine de quem a gente é, e parte de quem a gente é o profissional. Então, parte da nossa vitrine também é o nosso profissional que tá ali e tal. E todo mundo tá aproveitando muito disso. E o fato de eu já ter o @ da UI faz com que, às vezes, eu fique insistindo na ideia de que, de fato, é separado, mas não é. Inclusive, eu tenho muitas clientes da UI que me seguem no pessoal e que gostam de saber como é a pessoa, uma das pessoas que tá por trás da UI, sabe? Então, a minha conclusão ontem foi... Aí eu até gravei falando sobre isso no Instagram. Aí eu falei, não vou postar isso não. Aí de novo eu fiz esse mesmo movimento. Falei, sempre eu olho e falo assim, nem é tão interessante, tipo, as pessoas nem querem saber sobre isso e tal. E aí eu apaguei. Eu peguei e postei uma caixinha de perguntas. Falei, vamos conversar, e postei a caixinha de perguntas. E na caixinha de perguntas veio um monte de perguntas super legal, perguntando várias coisas legais. Falei, poxa, tá vendo? Eu gosto disso. E as pessoas podem gostar também. Eu gosto de acompanhar as coisas mais simples da vida das outras pessoas. E aí, coincidentemente, depois disso eu fui para uma aula de kickboxing, encontrei uma amiga minha que é influenciadora. E aí eu conversando sobre isso com ela, ela falou, Laís, você tá 100% equivocada. Primeiro que as pessoas têm interesse nisso. As pessoas têm, sim, interesse nas coisas mais simples, nas profissões mais simples. As pessoas gostam de ver o dia a dia delas. Eu mesma vi um repost seu tirando alguma foto da UI. Adorei, porque isso me inspirou super, porque eu tava precisando de fazer umas fotos e a gente tava querendo contratar uma equipe externa. Falei, tá vendo? É a Laís que faz as fotos da UI, então vamos fazer a gente consegue e tal. Então, aquela foto ali que você fez super impactou pra mim e serviu pra eu, sabe, fazer as coisas e tal. Então, assim, a resposta curta que você queria, eu acho que é isso, basicamente. A gente tem que abrir um pouco mão dessa questão da rede social e se jogar e fazer mesmo. E aí eu tô tentando desapegar. Eu acho que eu tomei essa decisão, assim, sabe? Boa. Eu gostei. Gostei dessa. Eu também tô tentando Não, mas você tá arrasando. esse movimento. Você já tá arrasando. E o que te motiva a evoluir na vida? Ai, gente, peraí, que coisa complexa.
O que me motiva a evoluir na vida? Na vida, na carreira, nos relacionamentos, na vida toda. Mas qual é o sentido senão a vida? A própria vida é o sentido. Você tem que... tudo que a gente tem é a vida. Então, a gente tem que fazer dela o máximo, maximizar tudo que é possível. Então, eu penso muito nisso. Eu quero viver intensamente, ter as experiências que eu posso, aprender o que eu posso aprender. Mas não respondeu essa pergunta. Tá. Não, mas eu acho que é isso. É isso. A gente tava falando, vindo pra cá, inclusive, eu tava falando com ela, eu falei, cara, é muito louco, porque a Laís, ela é dona de uma empresa que faz sucesso, vende bem e tal, e ela parece que ela não se estressa com nada, que ela se diverte, ela vai fazendo, parece que ela brinca ali. E é muito, eu acho que tem muito a ver com essa resposta que você deu, assim, é muito claro, até pra a gente vendo como... E a gente tem em relações comerciais também, como você lida com isso. E fica muito claro eu achei que você se interessante diverte fazendo. vocês terem Parece esse que olhar. você tá ali, e é igual você falou, cara, deu errado ter sido, mas aprendizado, vamos pra próxima e vai lançar o próximo conjunto e tal. Vocês fizeram Isso uma é boa muito análise. legal. Eu sou muito Isso assim é muito mesmo. legal. E Você eu se converso diverte. muito sobre isso com o Henrique, meu marido. Que assim, eu não gosto de ficar... Eu não gosto de sentir ansiedade. Eu não sou uma pessoa muito ansiosa, que é o mal do século. Óbvio que eu sinto às vezes, mas eu não gosto. Então, eu prefiro resolver logo as coisas. O que dá pra resolver, eu resolvo. O que não dá pra resolver, enfim, não deu pra resolver, entendeu? Uhum. Então, eu não gosto de transformar as coisas num... Ai, como eu diria peso, isso? né? Eu não gosto Aham. de transformar as coisas num peso, sabe? Então, eu acho que as coisas fluem muito melhor assim, a sua relação de trabalho fica melhor, suas relações pessoais, tudo isso te leva muito mais pra frente, sabe? Sim. Quando você começa a ficar com muitos pesares, você realmente fica pesado, sabe? Então, Sim. eu não gosto muito não. E aí eu vou me divertindo mesmo, eu gosto de Legal. encontrar esse lado leve na profissão. Eu amo o que eu Legal. faço e tem um monte de problema, tem um monte de perrengue. Mas a gente vai resolvendo, sabe? Foi o que eu falei, a gente realmente encontra problemas. Muitos problemas, muitos perrengues. Mas a gente vai resolvendo e as coisas vão dando certo no final das contas. Mas eu queria que você falasse a pergunta de novo. Eu queria só... A corta essa pergunta? parte aqui, mas eu fiquei curiosa. O que te motiva? Foi o que te Mas o motiva. que me motiva pra evoluir na vida? Esse evoluir na vida que pegou. É difícil. Porque o que me motiva é evoluir na vida, entende? Entendi. Eu acho. Entendi. Então- não, mas é uma boa É resposta. uma boa resposta. então a gente não tá. teve essa resposta, mas é uma ótima É resposta. uma ótima resposta. Pô, legal. Muito bom. Tem alguma frase que você carrega com você? E qual, assim? Não tem, Não eu acho, tem? gente. Deixa a vida me levar. É a frase lá em- Mais ou menos. Não é tão deixa a vida me levar, não. Gostaria de ser um pouco menos, pra falar a verdade. Mas eu não sei. Muito difícil. O que vocês acham? Vou jogar de volta pra Eu não vocês. sei, eu só lembro da bio lá, cheia de não sei o que, assim. Fulano GNSK, GNSK, Ai, meu Não Deus. sei, gente. Na verdade, eu gosto muito de ver... Não é uma frase, não, mas já que você falou isso do Fulano GNSK, o Henrique tava falando ontem sobre isso. Eu gosto muito de ver o lado bonito da vida e tal. Aí ele tava falando, e isso realmente é uma coisa que me move, sabe? Porque ontem ele tava falando, não, Laís, pelo amor de Deus, Laís, que ele é totalmente prático e o contrário, né? Aí ele, pelo amor de Deus, Laís não tem condição. Às vezes ela tá andando de carro, ela pega um caminho longo. Aí eu, Laís, o que você tá fazendo nesse lugar? Eu falei, amor, esse caminho é muito mais bonito. Aí ele fica assim, como assim? Ele fica doido, mas eu sou meio assim mesmo. Ai, vamos para a pergunta que o Mário mais gosta. Medo. Que é, se você pudesse jantar com 3 pessoas, vivas ou mortas? Não, é muito Quem difícil. Eu já seriam? pensei várias vezes sobre isso. Sério? E eu acho muito difícil essa pergunta mesmo. É difícil. Pô, vocês tinham que ter me mandado isso antes. Eu ia preparar uma resposta show. Mas Mentira, é- essa mesmo se vocês mandassem antes, eu acho que eu não ia conseguir preparar uma resposta show. Tá, vocês vão cortar o tempo que eu vou ficar pensando. Não. Muito difícil. É difícil. Mas eu vou ter que responder, né? Vai bom, pensando é em bom. alguém. É. Mesmo que não seja a melhor escolha, mas vai... Tá, eu vou começar com uma não tão óbvia, eu acho. Mas que eu pensei agora e é sincero. Que a minha bisavó, ela foi uma pessoa muito querida. E todas as pessoas falam muito dela. Que ela foi a melhor pessoa que já conheceram, que ela é muito doce, muito tudo, sábia. E eu não tive a oportunidade de conhecê-la muito. Eu acho que ela faleceu, eu tinha 1 ano. Então, eu tinha vontade de ter uma conversa com ela.
Isso seria uma pessoa... Isso não. Isso seria uma resposta, ela seria uma pessoa. Eu acho muito clichê isso que eu vou falar agora, mas eu tinha curiosidade mesmo de conversar com a Chanel. Ela era uma pessoa... Eu acho ela muito icônica. Eu acho que ela foi muito autêntica, muito à frente e tal, mas eu acho que qualquer pessoa que gosta de moda daria uma resposta dessa também. Então, perdão pelo clichê, mas eu acho que ela seria uma pessoa. Que mais que eu acho muito legal? Esses mudas me esperando. Tem que ser. Nossa, cara. Não sei não, A cara. gente não consegue nem ajudar, né? Vocês têm essa resposta na ponta da língua? Não, mas... Legal, que bom. Mas a gente ia ficar pensando também do mesmo jeito. A gente vai ter que fazer um episódio, eu e Mário entrevistando um outro, pra gente se colocar. Pelo menos uma pessoa, respondam aí. Que sei lá, acho que eu botaria Aristóteles, talvez. Assim. Ai, mas cara, eu acho, sei lá, muito distante. Sim. Eu acho que ia ser uma conversa muito distante, entendeu? Por isso que talvez seja esse conflito de mundos, assim, pra tentar entender como é que funcionava atrás. Mas aí Mas eu não sei. Não pensei em uma pessoa tão do passado, assim. Acho que Aristóteles não tem muito a ver com você também. Eu ia gostar, não, mas eu ia gostar. eu ia adorar essa conversa, entendeu? Mas... sei lá, gente, frustrei. Vamos fechar em dois, fecha em dois. Mas vai ser horrível essa resposta. A gente já teve convidados com 2. Não, mas eu nem gostei. Eu gostei só da minha bisavó. Da Chanel eu achei muito clichêzão. Não, mas ninguém tinha falado da Chanel. Ninguém falou da Chanel ainda. Mas você não entrevistou ninguém da moda. Exato, você é a nossa principal dessa. Vou pensar ainda, depois eu vou dar essa resposta. Tá bom, qualquer outra pessoa que vai falar vai ser clichê, menos o dela, né? O seu foi primeiro. Só o que foi primeiro, valeu. Laís, acho que é isso. Seria isso então eu vou nem ter tempo de pensar mais nessa terceira. Você quer pensar na terceira? Não vou conseguir pensar, não. Não, então vamos... Eu acho que foi muito legal. Como o Laís sempre se diverte, acho que a gente se divertiu também aqui gravando esse episódio. Espero que mais pessoas se inspirem na Laís e na Ui para começarem seus negócios e fazerem o que gostem também. E botarem no mundo o que gostariam de ver no mundo. Exatamente. Legal. Eu acho que é isso. Muito obrigada, adorei. Acho que vale a pena seguir também a Laís e a Ui.studio. Isso, gostei de ver. E Laís Scarpati. Isso aí, Laís Scarpati junto, Ui.studio. E é isso, galera. Muito obrigada. Obrigada muito honrada a você. com esse convite. Foi muito legal. Show. Fechou?